Boa noite. Vocês estão me ouvindo direitinho aí? Meus irmãos, perdoem o meu atraso. Me atrasei um pouquinho aqui. Tive que ir lá na Resgate rapidinho, mas cheguei. Vocês estão felizes de verdade? Amém? Eu também estou muito feliz. Hoje de manhã nós estivemos aqui liberando uma palavra linda, né? Os meus amigos mangam de mim aqui, porque na conferência que teve Vida na Vida, eu disse para os irmãos que eu tinha uma palavra muito linda para liberar na igreja. E aí virou meme, dizendo que a palavra é de mim mesmo, não mais do Espírito Santo. Vocês acreditam nisso, irmãos? Mas eu tenho uma palavra linda essa noite também. Meus irmãos, para quem não me conhece, né, está me conhecendo agora, como o neto que vocês chamam aqui, eu chamo de Luiz Timóteo. Como o pastor Luiz Timóteo disse, meu nome é Maurício, sou pastor na Igreja Resgate aqui em Manaus, junto com a minha esposa. Essa igreja já existe aí há 2 anos e meio. Nós éramos da Assembleia de Deus e em 2016 nós seguimos com esse ministério. O meu sogro, o pai da minha esposa, o pastor Francisco Cavalcante, na Assembleia de Deus, né, nos ordenou pastores em 2016 e desde lá nós temos servido ao Senhor, temos trabalhado para o reino de Deus. Essa semana não, acho que 2 semanas atrás, eu estava conversando com o Luiz Timóteo a respeito da graça e do reino de Deus, e ele me falou algo muito interessante que eu tenho meditado nesses últimos dias, a respeito da graça e do reino. A graça você recebe de graça, mas o reino é conquistado por esforço, né? E eu realmente acredito nisso. Acredito que hoje nós temos a oportunidade aqui de, pela graça de Deus, receber uma orientação, mas também acredito que é necessário esforço da nossa parte para que o Espírito Santo tenha liberdade de trabalhar na nossa vida, amém? E com essa mesma alegria e convicção, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 12. Quem esteve aqui pelo culto da manhã, levanta a mão aí. Legal. Finja novidade, tá bom? Quando eu chegar naquelas partes proféticas assim, você fala assim, uau, glória a Deus. Tô brincando, eu acho que vai ser diferente. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: e ele disse-me, a minha graça é suficiente para ti, porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Portanto, eu tenho prazer nas fraquezas, nas censuras, nas necessidades, nas perseguições, nas aflições por causa de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Você pode repetir comigo algumas partes dessa passagem? E você repita, por favor, com muita convicção e força. Diga assim: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Portanto,
Vamos lá, gente. Portanto, eu tenho prazer nas fraquezas, nas censuras, nas necessidades, nas perseguições, nas aflições por causa de Cristo. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. Será que realmente cremos no que acabamos de afirmar? Será que realmente temos convicção no que a palavra de Deus nos promete? Essa manhã nós entramos numa reflexão a respeito dos propósitos, das promessas de Deus sobre a vida dos seus filhos. Eu contei uma experiência que eu tive em 2011, quando eu tive a primeira oportunidade de poder liberar uma palavra para uma igreja. Na verdade não foi liberar uma palavra, mas fazer a leitura da palavra, né? Aquele momento no meio do culto onde nós fazemos uma leitura e oramos. E existe uma passagem bíblica que sempre me motivou a ir um pouco mais além. João capítulo 14, você vai ver Jesus conversando com seus discípulos e deixando uma afirmação, uma promessa de que ele iria para junto do Pai, porém ele deixaria um consolador. Jesus também disse que os discípulos teriam autoridade para pisar em serpentes. Ele disse que nós teríamos autoridade, poder para curar enfermos, ressuscitar mortos. E uma das afirmações mais poderosas que Jesus diz em João 14 é que nós faríamos coisas maiores do que as que ele fez. A palavra de Deus fala que Jesus, ele se fez homem, ele saiu da sua realeza e se igualou a todos nós, porque ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Porém, ele deixou uma missão para todos nós, uma autoridade sobre todos nós. E João 14 me faz pensar o porquê que nós não vemos nesses dias paralíticos voltarem a andar. Por que nós não vemos cegos enxergarem? Por que a gente não vê morto ressuscitar? Provavelmente seja porque nós não cremos de fato e com toda a nossa força e entendimento no que a palavra de Deus nos diz. E isso mexe muito comigo desde 2011, porque eu passei a viver essa palavra. E não é justo que eu viva apenas uma parte dessa palavra. Eu preciso viver a plenitude do que ela diz, a totalidade do que ela diz. E em 2011 eu liberei essa passagem sobre uma igreja. E uma das coisas que mais mexeu comigo naquele momento, e eu indaguei a igreja, será que nós realmente cremos no que a palavra de Deus diz? É muito fácil, irmão, nós temos o entendimento, nós temos a crença naquilo que é fácil de se viver. Eu vou dar um exemplo para você. É muito bom quando nós ouvimos uma mensagem a respeito de promessas, de sonhos que Deus vai realizar na nossa vida. Por exemplo, os sonhos de Deus são maiores do que os teus sonhos. Os planos de Deus são maiores do que os teus planos. É muito fácil acreditar nisso. É muito bom acreditar nisso. É muito agradável nós pegarmos uma palavra como essa e buscarmos viver com muita alegria a respeito do que essa passagem diz. Mas lá em Deuteronômio capítulo 28, existe a parte da bênção e a parte da maldição. E na parte da maldição diz que se você não ouvir a voz do Senhor teu Deus e não ter o cuidado de obedecer os seus mandamentos, uma lista de maldições está preparada para você. E não é muito bom ouvir isso. Não é muito legal a gente procurar, sabe, realmente viver essa parte da palavra. E isso nos leva a entender que existem algumas missões ou até algumas promessas que Deus nos deu nesses últimos anos, que nós temos deixado de obedecer ou de viver,
porque são promessas difíceis de serem alcançadas, são processos difíceis de serem passados. Em 2 Coríntios capítulo 12, aqui onde nós acabamos de afirmar, eu tenho prazer nas minhas fraquezas. De verdade, irmão, eu não tenho prazer nas minhas fraquezas. Humanamente, como homem que sou, eu não quero passar aflição. Eu não quero passar perseguição. Quem aqui quer passar necessidade, querido? Mas você vai concordar comigo que a minha natureza adâmica não quer passar por tudo isso. Mas a partir do momento em que eu entendo o propósito para que eu vivo, até esses momentos difíceis são válidos para eu chegar onde Deus disse que eu chegarei. Um amigo meu, em uma de suas ministrações, uma vez ele diz que existem 2 momentos importantes na vida do homem. O primeiro momento é quando ele nasce, porque ele vem à vida, começa a sua história. E o segundo momento é quando ele descobre o motivo de ele ter nascido, o porquê da sua existência. E isso é uma verdade. O primeiro momento mais importante da sua vida foi quando Deus te deu a oportunidade de viver. E o segundo momento é quando você descobre o propósito da sua vida. E se você não descobre o propósito da sua vida, você não vai viver, você vai sobreviver, se lamentando nos 4 cantos da terra, reclamando por tantas coisas darem errado. Mas espera aí, quando você entende o propósito de Deus na sua vida, você sabe que até o que está dando errado coopera para o bem daquele que ama a Deus. Será que de fato nós temos prazer nas nossas fraquezas? Agora, se você disser assim, sim, eu tenho prazer nas minhas fraquezas, provavelmente você sabe para onde você está caminhando. Mas se você disser não, não estou suportando o que estou passando, provavelmente você não sabe o que Deus está querendo de você. Irmão, preste atenção. Eu passo talvez as mesmas necessidades que você, ou até piores. Ou você, necessidades piores do que as minhas. Ninguém está imune às dificuldades. Eu costumo dizer que quando você aceita Cristo como seu único e verdadeiro Salvador, você não está dizendo um não para as dificuldades e sim para a prosperidade. Não, você está dizendo não para o mundo e sim para os processos que Deus tem para a sua vida. Será que de fato nós cremos no que a palavra de Deus diz? Deixa eu perguntar algo de você. Quantas promessas Deus te fez até aqui que você abriu mão porque chegou uma dificuldade e você duvidou do que Deus te disse? Quantas coisas Deus falou que ia realizar na sua vida e você preferiu entregar de mão beijada para Satanás porque você passou por uma tempestade e achou que Deus tinha te abandonado? Nós temos a tendência a desistir muito fácil das coisas. Nós temos uma vida muito corrida. Quando nós começamos a criar um entendimento da vida, da adolescência para a juventude, isso não são todos, tá, irmãos? Eu conheço muito garotão de 35 anos, que só sabe jogar Free Fire. Mas na maioria das vezes, quando a pessoa ela começa a ter entendimento do que é a vida, ela começa a entrar numa grande corrida para conquistar os seus bens. Todos nós temos sonhos. Alguns aqui já se dedicam há anos numa faculdade, isso não é errado, eu também sou formado. Alguns aqui se dedicam há anos num trabalho, isso não é errado, eu trabalhei também durante anos. Alguns aqui se dedicam a ter a sua casa própria, isso não é errado, eu ainda vou ter a minha. Alguns aqui querem o carro do ano, eu creio, Deus. Só que a palavra de Deus fala, querido, que a vida de um homem não se resume aos bens que ele acumula. O sentido
para a sua vida é conhecer a Deus. O livro de João fala que a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro. Você sabe por que nós estamos numa corrida frenética, em alta velocidade para conquistar tantas coisas, mas ao mesmo tempo temos a insatisfação e frustração para aquilo que ainda não se realizou? Porque nós estamos presos àquilo que nós conquistamos. Nós não estamos presos às promessas que Deus nos fez, aos propósitos de Deus na nossa vida. Eu vim aqui essa noite para dizer para você que talvez o pior momento da sua vida seja o melhor momento da sua vida para você chegar onde Deus disse que você ia chegar. E que o choro, o sentimento de tristeza é Satanás se aproveitando do processo que Deus está permitindo você viver. Será que você consegue hoje permitir que o Espírito Santo tire as escamas dos seus olhos, que Ele tire tudo aquilo que está bloqueando seus ouvidos, para você ver e ouvir que Deus está com você? Eu não estou querendo aqui usar uma mensagem clichê para dizer, ei, Deus é contigo. Eu estou aqui para dizer uma verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Ele está com você, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte. Nós precisamos nos desprender daquilo que o nosso braço consegue construir e precisamos nos apegar àquilo que Deus consegue sustentar na nossa vida, querido. Deus tem algo a realizar na nossa vida, mas quantas promessas nós abrimos mão? O número de divórcios no Brasil tem crescido drasticamente, porque as pessoas não estão mais apegadas a um casamento vendo o propósito de Deus. As pessoas estão apegadas no casamento vendo até onde elas podem se satisfazer. É por isso que muito casamento tem chegado ao fim, porque os casais já não querem mais passar por suas crises que são necessárias para amadurecer. Eu conheço amigos, infelizmente, que perderam o seu casamento, que abriram mão do seu casamento alguns anos atrás, e que eu já sentei numa mesa para conversar e perguntar a respeito do que eles sentiam, e a maioria, por mais problema que tivesse no casamento no passado, me afirmou dizendo, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria abrido mão da minha família. Principalmente quando há uma criança, que a criança é um final de semana na casa de um, na casa de outro. E querido, não me leve a mal se você vive algo parecido. Esses meus amigos hoje estão caminhando para um novo relacionamento, estão casando novamente para a glória de Deus. Mas quantos de nós estamos abrindo mão do que é bênção por causa de uma crise, por causa de uma dificuldade? Quantos de nós não temos prazer na fraqueza? Certo dia Jesus estava num monte, chamou os seus discípulos e disse, eu não disse que ia ser diferente hoje à noite, né? Jesus chamou os seus discípulos e disse assim, ei, orem por mim, a minha alma está profundamente triste e angustiada. Jesus passou por aflição, querido. Quem a gente pensa que é para não querer passar? Eu estou falando de nós, todos nós aqui. Porque eu também já reclamei muitas vezes, e até alguns momentos reclamo quando passo uma dificuldade. Nós somos humanos. Aí Jesus faz uma oração, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Vírgula. Contudo, que seja feita a tua vontade, porque eu entendo o meu propósito. Você está entendendo? Que é muito normal você passar por uma aflição, se sentir mal, até pensar em desistir. Mas o que não é normal é você se entregar à derrota. É você se entregar a essa tristeza que insiste em consumir você. Deus não te escolheu para passar por aflição chorando, querido. Deus te escolheu para passar por aflição sorrindo. Ainda que seja difícil, eu sei que é difícil. Mas você precisa de uma vez por todas acreditar que existem promessas de Deus para a sua vida. Existem pessoas aqui essa noite
que já foram grandemente usadas por Deus para ganhar outras pessoas para o seu reino. Existem pessoas aqui essa noite que já foram muito felizes e prósperas. Pessoas aqui que já viveram grandes experiências pessoais, profissionais, ministeriais, espirituais, e que preferiram abrir mão, porque foi difícil o processo que eles estavam passando. Deixa eu dizer algo para você. Em uma terra de escassez, só um homem ou uma mulher de Deus tem sabedoria e autoridade para governar. Um homem comum, um homem que humanamente a sua parte humana fala muito mais alto do que a espiritual, esse homem não tem autoridade e sabedoria para governar em tempo de escassez. É por isso que é importante o nosso sacerdócio. É por isso que é importante o nosso relacionamento com Deus. Para que a gente saiba que no momento de escassez é necessário a gente consultar a Ele e não desistir. Eu vou dar um exemplo para você não me chamar de herege. José teve um sonho quando garoto. Ele era o filho mais amado. Aí ele teve um sonho. E esse sonho, tudo nesse sonho identificava que a sua família e muitos outros iriam se prostrar diante dele um dia. Ele conta esse sonho para o pai e para os irmãos. Aí os irmãos ficam com inveja de José. Presta atenção, Deus deu um sonho para José. Um dia os irmãos de José estavam no campo. José foi até eles. Quando ele estava chegando, eles tramaram contra a vida de José. E eles falaram: nós vamos matar esse cara. Lá vem o sonhador, está se achando demais. Planejaram a morte de José, desistiram da morte de José, jogaram José dentro de um buraco. O José foi traído pelos seus irmãos. Olha só o processo para o cumprimento da promessa. José foi traído. E quantos de nós aqui quer ser traído? Quem aqui já foi traído, querido? Nossa, isso machuca demais, cara. Ser traído por um irmão, um amigo, uma namorada, um namorado. Fala, Deus. Não é para chorar agora, irmão, só no final. Estou brincando, gente. Quantos aqui já foram traídos? Não precisa nem levantar a mão. Mas todos nós já passamos por um momento de decepção nessa vida. José passou. E não só foi traído pelos irmãos, foi vendido como escravo. E não só foi vendido como escravo, ele se tornou mordomo de um homem muito poderoso, foi acusado pela mulher desse homem de assédio sexual e foi preso injustamente. Meu Deus. Eu acho que eu e você ia falar assim: que Deus é esse, meu amigo? Como que Deus me promete algo? Eu estou preso aqui. Aqui na Anísio Jobim, né? Pelo amor de Deus. Aqui no Puraquara. José foi preso. Um dia 2 servos de Faraó são presos também. Os 2 têm sonho. José revela o sonho, discerne o sonho. Um deles morre e o outro é liberto. Adivinha se esse que foi liberto lembrou de José? José foi esquecido. Quantos de nós foi esquecido aqui, querido? Quantos de nós, sabe, queria um pouquinho de atenção, ninguém deu. Mas sabe o que eu entendo sobre isso? A gente não é esquecido. A gente é escondido por Deus. Deus nos esconde para o tempo propício. Davi estava atrás das malhadas. Só um parênteses aqui. Davi estava atrás das malhadas. Quando Samuel foi ungir um dos filhos de Jessé, ninguém lembrou de Davi. Estava esquecido? Não, estava escondido. Ele iria reinar um dia, cara.
Mas quantos de nós passamos por esse sentimento de esquecimento, assim, nossa, ninguém se importa comigo, ninguém me fez uma ligação. José foi esquecido. Um dia, muitos anos depois, Faraó teve um sonho. Sonhou com 7 vacas gordas sendo engolidas por 7 vacas magras. Aí o servo de Faraó, que teve o sonho revelado por José, diz assim: ei, eu conheço um cara lá da Nova Aliança Church. O cara é bom, o cara é de Deus mesmo. Pode chamar. Se não for ele, chama o Maurício. Chamaram José, José revela o sonho. E aí ele fala para Faraó: é o seguinte, está chegando 7 anos de abundância sobre o Egito, mas após esses 7 anos vai chegar 7 anos de escassez. Adivinha quem que Faraó levanta como governador do Egito nesses 14 anos? Só um homem de Deus pode governar uma terra em escassez. Faraó não se garantiu. Você está entendendo como que é necessário alguns processos difíceis da nossa vida para a gente ser quem Deus disse que a gente seria? Por que você está abrindo mão do seu filho que Deus disse que ia transformar a vida dele? Por que você tem pensado em abrir mão do seu casamento só porque o seu esposo ou a sua esposa é difícil? Por que nós estamos pensando em abrir mão de tantos projetos maravilhosos que Deus nos disse que realizaria na nossa vida, só porque estamos sendo traídos, só porque estamos sendo vendidos, só porque estamos sendo esquecidos? Será que você não crê realmente que Deus tem o melhor dessa terra para você? Eu olho para vocês e eu vejo pessoas sonhadoras, pessoas cheias de promessas maravilhosas que Deus fez, querido. Só que nós estamos colecionando promessas num caderninho da promessa. Nós estamos com tudo anotado, só que a vida vai passando. A vida não fica esperando a gente estar preparado, não. A gente está numa corrida tão grande, mas a gente não está chegando a lugar nenhum. Na mesma velocidade que a gente quer resolver as coisas, a gente quer que Deus resolva. Nós somos a geração do curto prazo. Nós queremos resultados imediatos. Nós não queremos resultados a longo prazo. Nós estamos há quase 3 anos trabalhando um povo lá no Japim. Nós temos uma média de 100 pessoas na igreja. Semana passada uma pessoa me perguntou: qual é o problema da igreja que não cresce? Eu falei: uai, que problema? Como assim? Não cresce. Eu estou vendo essas igrejas em cada esquina crescendo, essa aqui não cresce. Eu falei: o projeto que Deus me deu não é curto prazo não, meu amigo. O projeto que Deus me deu é de médio a longo. Quando você desenvolve algo a curto prazo, sem conhecimento, sem sabedoria, a tendência é isso ter um prazo de validade. Uma hora acaba. Você sabia disso? A gente tem tanta pressa na nossa vida que a gente quer ter pressa nos projetos de Deus. Só que esse mesmo Deus prometeu para Abraão um filho na velhice e cumpriu. Tudo dizia, tudo aparentava que a promessa não se cumpriria, mas veio. O que Deus prometeu para você? O que Deus disse para você que iria fazer, querido? Qual é a promessa que você está abrindo mão hoje? Tudo que você está vivendo hoje é necessário. É necessário. Você foi escolhido por Deus. Existe uma promessa sobre a sua vida. Eu estou falando com pessoas sonhadoras que estão deixando de sonhar. Eu estou falando com algumas pessoas aqui hoje que já queimaram de amor pelo Senhor.
que já foram usadas para liberar uma palavra profética, que já foram usadas para curar enfermos, que já foram usadas para transformar famílias, lares, e hoje se tornaram apenas frequentadores de um culto semanal. Não é assim que Deus quer que você seja. Não é cabisbaixo que Deus quer ver você. Deus quer ver você como uma mulher de oração, uma mulher guerreira que você sempre foi. Deus quer ver você como um pai de família que vai ensinar o seu filho o caminho que ele deve andar. Deus quer ver você como um filho que honra seu pai e sua mãe para ter longos dias de vida na terra. Querido, eu tenho 31 anos. Conheci a Cristo com 22. Nunca fui tão feliz na minha vida, cara. Mas em 2018 eu passei um dos piores anos da minha vida. Em 2018 foi um ano em que minha esposa entrou em depressão. Em 2018 foi um ano que eu pensei em desistir de tudo. Mas ele foi o melhor ano da minha vida com Deus. Porque eu me tornei o homem que eu não era. Eu era moleque, eu era menino. E a palavra de Deus fala em 1 Coríntios capítulo 13, quando eu era menino, eu pensava, agia e falava como menino. Mas quando eu passei a ser homem, eu deixei para trás as coisas de menino. O seu processo de dor, me perdoa. Você está feliz ainda? O seu processo de dor é para você deixar de ser menino, cara. Eu não vejo uma igreja aqui na Cidade Nova igual a essa. Nós temos o privilégio de ser o que somos. Só que o ser humano faz escolhas, querido. Você viu o caso da Flor de Lis? Nem falei sobre isso de manhã, não disse que ia ser diferente? Muitas pessoas indagando, né? Existiam tantas promessas de Deus sobre a vida dela, tantas palavras proféticas. O ser humano faz escolhas. Deus escolheu Saul para governar Israel. Durante 40 anos, Saul governou. Mas só nos primeiros 2 anos Deus estava com ele. Porque Saul fez escolhas erradas. Sansão era o homem mais forte do mundo. Um dia ele revelou o seu segredo para uma mulher. A mulher cortou seus cabelos. E tudo que ele não podia fazer, ele fez. Tocar em animal morto, ele tocou. Tomar vinho, ele tomou. Se envolver com uma mulher de outra nação, ele se envolveu. No dia em que ele foi enfrentar um exército de filisteus, a palavra de Deus disse que ele foi com o peito tufado. Tinha malhado na live aí já há uns 2 meses. Foi com o peito tufado. Quando ele está diante dos filisteus, a palavra de Deus fala: mal sabia Sansão, mas o Espírito do Senhor já não estava sobre ele. O ser humano faz escolhas, querido. Qual é a sua escolha? Acreditar naquilo que Deus te prometeu ou desistir? Nós não temos facilidade só de acumular promessas. Nós também estamos com facilidade de acumular ordens. Porque existem homens e mulheres de Deus aqui nesse lugar que têm negligenciado algumas ordens que Deus tem dado. Eu sinto no meu espírito, querido. Não estou julgando você não, viu? Eu já passei por isso. Um dia Deus deu uma ordem para Jonas e até um povo de Nínive entregar uma palavra de misericórdia. Jonas pega uma embarcação e vai para o outro lado. Se Deus deu uma ordem para Jonas, eu acredito que Jonas era um homem de Deus, sim ou não? Quantas ordens Deus tem dado a cada um de nós e a gente tem ido para o lado oposto? Você quer ver um exemplo disso? Olha só o que diz aqui na palavra de Deus.
Em João capítulo 11, versículo 39. Pode colocar aqui? Dá para colocar? Se não der, eu leio. Dá, né? 11, 39 e 40. João 11, 39 e 40. Olha só. Família que te ama. Nova aliança. Hã? Ah, a câmera? Meu Deus, está sendo filmado? Onde é que está a câmera? Deus abençoe você que está aí no YouTube. Amém? Está ao vivo? Glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Rapaz, eu não sabia que está sendo filmado, mano. Ainda bem que eu não falei de ninguém. Falei. Eles não vão assistir a live aqui de Manaus, não tem. Vamos lá. Olha o que diz em João capítulo 11, versículo 39. Até onde eu posso andar aqui? Até aqui? Vamos lá. Jesus deu uma ordem, olha só. Rolem a pedra para o lado. E de repente, alguém disse: Senhor, ele está morto há 4 dias. Disse Marta, irmã do falecido. O mau cheiro será terrível. Versículo 40. Jesus respondeu: eu não te falei, eu não te disse que se você cresce, veria a glória de Deus? Volta para o versículo 39, por favor. Olha o que diz aqui essa palavra aqui, ó. O que está dizendo aqui? Ordenou. Jesus ordenou. Rolem a pedra para o lado. Qual foi a resposta? Senhor, ele está morto há 4 dias. O mau cheiro será terrível. A Bíblia nos diz que nós precisamos proteger o nosso coração. Mas muitos de nós estão mais preocupados com a sua reputação. Muitos de nós estão mais preocupados com o cheiro ruim que vai sair daquilo que precisamos colocar para fora. Quantas pedras Deus disse para você rolar nesses últimos anos? E a sua resposta foi: Senhor, vai feder. Não vai ser legal. Deus dizendo assim: ei, pode rolar pedra, eu já ressuscitei o que estava morto. Aí você quer dar sermão em Deus. Deus, vai por mim. Não mexe nesse negócio aí que eu já deixei de lado há muitos anos. Não mexe nisso aí, eu já resolvi, cada um pro seu lado, não preciso liberar perdão. Quantas vezes nós estamos tentando justificar para Deus a nossa falta de obediência, querido? Semana passada eu liberei uma palavra como essa lá na Resgate, a respeito do quanto temos perecido, não por falta de conhecimento, mas por falta de obediência. Versículo 40, por favor. Jesus disse: eu já te disse, Marta, que se você cresce, você veria a glória de Deus. Jesus está repetindo um ensinamento. Marta não estava perecendo por falta de conhecimento. Marta estava deixando de ver o seu irmão ressuscitado por falta de obediência. Se você cresce, veria a glória de Deus. Deus já disse para você que vai resolver. Deus já disse para você que se você crer, você vai ver a glória dele. Por que estamos tão preocupados com o mau cheiro que vai sair? Tiago 5,16, a palavra de Deus fala sobre confessarmos os nossos pecados uns aos outros e orarmos uns pelos outros para que haja cura. A oração de um justo tem muito efeito, diz a palavra de Deus.
Só que nós temos dificuldade de viver essa parte da palavra. Confessar uns aos outros. A gente estava conversando sobre a igreja anglicana, né? Eu já peguei naquele dia assim, eu falei, eu vou pregar sobre isso. A igreja anglicana é uma igreja que não abriu mão de alguns ritos católicos, de alguns como é que eu posso dizer? Algumas práticas católicas. E uma dessas práticas é o confessionário. Na igreja anglicana há o confessionário, a pessoa chega lá, confessa e tudo mais. E a igreja reformada, ela abriu mão disso. Só que hoje nós estamos tentando ensinar as pessoas que é necessário confessar os seus pecados a uma pessoa justa. Nós estamos numa velocidade tão frenética da nossa vida que a gente acha que ninguém deve saber dos nossos podres. Que o que ninguém sabe, ninguém estraga. Não é assim que a gente age? Deus está dizendo assim: rola a pedra, coloca para fora aquilo que está matando você. Eu tenho vida para você. E aí a gente afirma para o Senhor: Senhor, se eu confessar isso vai feder demais. Se eu confessar o que eu fiz, a minha reputação vai ficar manchada. Eu vou perder meu ministério. Não vão me dar mais oportunidade. E o nosso coração vai morrendo aos poucos, sabe? A gente vai se entristecendo, a gente vai definhando. E a gente não entende o porquê. Existem muitas igrejas que realmente a curto prazo estão lotadas. Mas estão lotadas de pessoas feridas, que não são bem resolvidas com elas mesmas. O que Deus está fazendo com a sua igreja esses dias é curando a alma dos seus filhos, é restaurando o coração dos seus filhos, é ressuscitando aquilo que estava morto e dizendo: eu já disse para você há muitos anos e vou repetir, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Essa noite Deus nos trouxe aqui para refletir sobre as promessas que temos acumuladas, deixamos de acreditar, e as ordens que também temos acumuladas, deixamos de obedecer. Eu vou dizer algo para você: se você se negar a viver as aflições desse mundo, se você se negar a viver as perseguições por causa de Cristo, se você se negar a viver uma temporada de escassez, necessidade, você não vai ver o cumprimento daquilo que Deus te disse. Eu não quero assustar você. Eu só quero te dizer a verdade. A verdade que eu procuro viver. A verdade que eu descobri. E de verdade, hoje eu caminho muito mais leve do que antes. Porque eu conheço meu Deus. Eu sei que independente se eu sair hoje, meu pneu furar, independente se eu não receber o meu salário no final do mês, independente se chegar a enfermidade ou se eu perder alguém querido, Deus está no controle de todas as coisas sobre a minha vida. Ele é soberano e Ele jamais deixará de ser soberano. Deus é soberano na sua vida, querido. Deus precisa ser soberano no seu casamento. Deus precisa ser soberano no seu ministério. Cuide do seu coração. Role a pedra. Deus está ressuscitando o que estava morto. E eu falei pela manhã, se ninguém tivesse rolado a pedra, Lázaro ia morrer de novo, cara. Você sabia disso, né? Se ele tivesse ressuscitado dentro daquela pedra, mano, ele ia ficar muito mordido. Ele ia ficar dizendo: eu não acredito. Jesus fez um milagre e ninguém quer abrir a pedra para mim. Quantas coisas Deus já ressuscitou na sua vida e você insiste em manter como se estivessem mortas. Deus tem algo maravilhoso para a sua vida. Eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando, querido. Se Deus falou que vai transformar a vida daquele homem, Ele vai transformar a vida daquele homem. Se Deus falou que vai abrir as portas para você viver o que Ele disse que você ia viver, Ele vai abrir.
Mas não se negue a viver os processos que só um homem de Deus pode viver. Não se negue a passar pelos momentos de escassez que só um homem de Deus é capaz de governar. Não se negue a viver os planos de Deus para a sua vida. Eu gostaria que nesse momento você fizesse uma oração por você mesmo. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está ministrando ao seu coração essa noite. E ainda que seja difícil ouvir uma palavra como essa, é a palavra. É ela. É o que Deus tem para você. Você pode fazer uma oração por você nesse momento. Você pode fechar os seus olhos, curvar sua cabeça e ter um momento particular com o Espírito Santo. Fique à vontade, faça a sua oração. Eu gostaria de chamar a equipe de adoração para me ajudar. Fique à vontade, querido, faça a sua oração, ore por um familiar, ore por um sonho, por um projeto que você abriu mão. Espírito Santo de Deus, fique à vontade no nosso meio. Libera sobre nós essa noite, Senhor, o entendimento do que o Senhor está falando. Libera sobre nós essa noite, Espírito Santo, graça e misericórdia. Libera sobre essa mulher, sobre esse homem, esse jovem, Senhor, graça e misericórdia, Pai. Se existe alguém afastado dos teus caminhos, que um dia já derramou muitas lágrimas aos teus pés e hoje já não consegue mais, toca nesse coração essa noite, Espírito Santo de Deus. Se existe alguém aqui que está pensando em desistir do seu casamento, Pai, dá força e coragem para essa pessoa permanecer, para ela entender a tua voz, para ela entender a tua vontade, Senhor. Se existe alguém nesse lugar que o Senhor já forjou um coração pastoral e desistiu no meio de uma tempestade, Senhor, restaura esse ministério na vida desse homem e dessa mulher. Que ela tenha força para pedir perdão. Que ela tenha força, Senhor, para se levantar como uma guerreira que ela sempre foi. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, faz a tua obra nesse lugar. Faz a tua obra, Espírito Santo de Deus. Se existe alguém nessa noite que se sente o pior dos pecadores, eu sei que esse sentimento já vem do teu Espírito Santo, Senhor, convencendo, trabalhando, moldando, liberando graça, Senhor. Você pode colocar a mão no seu coração, querido. Você pode orar com um pouco mais de ousadia por você. Intercessores, a liderança, por favor, comece a interceder nesse momento aí do seu lugar mesmo. Comece a interceder porque existem pessoas aqui que estão sendo restauradas. Existem pessoas aqui que estão sendo reativadas no reino. Se existe alguém aqui nesse lugar,
deseja se reconciliar com o Senhor. E eu não quero constranger você. Eu não estou falando com pessoas que não são daqui, eu estou falando com todos. Existem pessoas que precisam se reconciliar com Deus, que talvez não estejam vivendo uma vida de pecado, mas desistiram de algumas promessas, que deixaram de obedecer algumas ordens. Existem pessoas que precisam se reconciliar com os propósitos de Deus essa noite. Eu vim aqui essa noite, nesse lugar, para dizer para você que ainda há esperança, que se você crê, você pode ver a glória de Deus. Se existe alguém aqui que deseja se reconciliar com o Espírito Santo, você tem a liberdade de se ajoelhar aí no seu lugar. Você fica à vontade. Ninguém aqui vai julgar você. Ninguém aqui vai criticar você. Todos estamos na mesma caminhada, nas mesmas batalhas, nas mesmas guerras. Se você deseja se reconciliar, se você deseja voltar a viver aquilo que Deus te prometeu, você pode se ajoelhar aí no seu lugar e nós vamos orar por você. Os líderes intercedam, por favor. A equipe de intercessão, os pastores intercedam. É você e Deus, querido. É você e Deus essa noite. Meu Deus. Ei, Jesus, será que é pedir demais? E nova fome, uma nova paixão por ti. Não é que eu não seja grato por tudo que tens feito em mim, mas meu coração